Quais foram os momentos mais inesquecíveis do cinema em 2021? Vamos fazer o contrário hoje? Antes de eu começar a minha lista, vocês colocam aqui embaixo. Não precisa ser 10, claro, mas coloca aqui embaixo um momento, pelo menos, uma cena, uma imagem que você viu num filme em 2021, que você lembra agora, que te marcou, que te emocionou, que te aterrorizou, que te envolveu de uma forma diferente. Eu quero saber, começa já o vídeo curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, e me dizendo aqui embaixo que cena foi mais marcante pra você em 2021. E eu vou começar a minha lista agora, gente, e eu preciso, como sempre, fazer um esclarecimento rápido, que é, essa lista tem componentes que são técnicos, é óbvio, porque pra um filme te emocionar, pra uma cena específica mexer com você, tem muita técnica por trás, tem estratégias narrativas, tem todo um aparato cinematográfico e tem muita teoria, né? Se você olhar pra cena e decupá-la, tem muita coisa que dá pra você entender o que o diretor de fotografia, o que o roteiro, o que as atuações, né, os atores e as atrizes fizeram pra atingir esse objetivo, mas é claro que tem um fator emocional também, tanto que a memória afetiva já começa a falar alto quando a gente fala disso, porque mesmo que eu esteja falando de filmes de 2021, do ano que tá acabando agora, quando eu olhei a minha lista dos filmes que eu assisti esse ano e comecei a tentar lembrar, né, fazer um brainstorm aqui sozinho, de cenas que eu poderia usar nesse vídeo, é claro que eu consigo lembrar mais das cenas que me marcaram mais nos filmes do segundo semestre, ou pelo menos que eu assisti no segundo semestre do ano, do que as cenas do primeiro semestre, e é claro que isso tem a ver com o fato da memória estar mais fresca. Então, é uma lista pessoal, mas de qualquer forma são 10 momentos que me emocionaram, que me tocaram, que me assustaram em 2021. Eu não vou enrolar mais, vamos lá pro 10º e pro 9º lugar. Eu vou colocar duas cenas aqui, eu vou falar as duas juntas, porque são cenas muito parecidas, que são as cenas de sexo de primeira vez, né, da perda da virgindade dos protagonistas de dois filmes. Um deles menos visto, que é um filme chamado Charuto de Mel, que estreou no cinema, passou na mostra e eu fiz vídeo aqui no canal, que é uma menina. E o outro, A Mão de Deus, The Hand of God, do Paulo Sorrentino, que estreou na Netflix e que eu também fiz vídeo aqui no canal. São duas cenas diferentes, eu falei que elas são parecidas, elas são tematicamente parecidas, mas conceitualmente e tecnicamente diferentes. Mas as duas fazem algo que eu considero muito difícil, que é filmar uma cena de sexo, principalmente o desconforto, né, principalmente a estranheza da primeira vez, de uma maneira muito tocante, porque é uma maneira muito humanizada, muito humana. Então, não tem absolutamente nada de sexy, obviamente, a gente tá falando de adolescentes ali, não tem nada de desrespeitoso, mas são duas cenas que conseguem combinar a mise-en-scène propícia e também atuações muito impactantes dos atores pra fazer com que a gente embarque naquele desconforto e que a gente entenda e sinta a estranheza, né? A gente sinta aquela sensação esquisita da primeira vez dos personagens, e isso compõe a construção deles, né? Isso é importante para o contexto do filme, para a narrativa, de um jeito que eu acho que merecem entrar aqui nessa lista. Em 8º lugar, eu vou falar de uma cena de um filme que tá bastante em voga, que tá sendo bastante discutido no Twitter esses dias, na internet de forma geral, que é o momento em que o cientista vivido pelo Leonardo DiCaprio desabafa e coloca tudo pra fora, joga tudo no ventilador em Não Olhe Para Cima, da Netflix, porque é uma cena catártica. A gente vinha até aquele momento do filme sofrendo muito, eu pelo menos, com os personagens do Leonardo DiCaprio e da Jennifer Lawrence, porque eles estavam tendo que fazer parte daquele circo midiático sem poder falar o que realmente eles pensam, sem falar da realidade do mundo de uma maneira mais aberta, e aquele é o momento que ele não consegue aguentar mais aquela hipocrisia, ele não consegue aguentar mais aquele espetáculo negacionista, e ele põe tudo pra fora, e é um momento catártico que eu vibrei e que eu acho que, de novo, é muito importante dentro de tudo aquilo que o filme tá tentando construir tematicamente, e eu acho que merece entrar nessa lista. Em 7º lugar, eu vou colocar, na verdade, uma sequência, não é uma cena, porque como o título do vídeo vai ser Momentos Inesquecíveis, então não precisa ser uma cena. Às vezes é só um detalhe
detalhe, é um plano, ou então pode ser uma sequência maior, como é o caso dessa que eu vou colocar em sétimo lugar, que é a sequência final do combate final de O Último Duelo do Ridley Scott, porque eu gostei muito do filme, como vocês sabem, eu fiz um vídeo aqui, não com crítica, mas comparando o filme e o livro que originou o filme, mas eu acho que aquela sequência, né, da batalha, do duelo que tá no título do filme, é aquilo que a gente gosta mais em filmes épicos e em filmes de época, principalmente medievais, que é algo que o Ridley Scott faz muito bem e que o cinemão americano hoje em dia tem nos privado disso, porque são filmes muito caros e que dão pouca bilheteria, infelizmente, já deram muita, mas agora não estão mais na crista da onda, digamos assim. O fracasso de bilheteria do Último Duelo é um exemplo disso, mas quando uma sequência como aquela, como uma batalha medieval, é feita com tamanha precisão técnica, com tamanha competência, e isso gera, obviamente, um envolvimento, né, um realismo muito grande, é muito satisfatório. Eu gostei muito do filme, gostei muito da sequência final, eu acho que eu não esqueci ainda dessa sequência, ela me marcou bastante. Em sexto lugar, eu vou colocar uma sequência romântica, que eu acho que é uma cena romântica, que eu acho que é a minha cena romântica favorita do ano, que é o primeiro date entre o protagonista e a Sarah, né, que é a moça com quem ele tá conversando ali virtualmente, em Deserto Particular, que é aquela cena do bar, né, que é um bar meio danceteria, meio boteco, com todas aquelas músicas bregas e também americanas, assim, né, daquela época, assim, dos anos 80, e tem todas aquelas luzes, né, azuis, rosas, muito fortes, e é um momento de hesitação, é um momento de medo realmente, e de uma expectativa muito alta, de uma ansiedade muito alta, pra encontrar alguém que já é muito importante pra você, e eu acho que é um momento muito doce, e que tem duas interpretações muito fortes, e mexeu muito comigo. Eu acho que é um dos pontos altos de um dos melhores filmes do ano, então, e provavelmente o meu filme favorito brasileiro do ano. Gostei muito e é um momento muito emocionante. Acho que é a cena romântica do ano pra mim. Em quinto lugar, eu vou colocar um plano. Como eu falei anteriormente, pode ser um plano, uma cena, uma sequência, mas é um plano muito significativo, não só pelo impacto que ele tem no filme, quanto por toda a bagagem que a franquia na qual esse filme tá inserido traz, que é o plano em que o Daniel Craig encara os mísseis que estão se aproximando dele e que decretam uma morte iminente. Ele sabe que não vai sobreviver dali, e que a gente lembra que é ninguém mais, ninguém menos que o James Bond encarando a própria mortalidade. É um momento que encerra um filme muito impecável e uma série muito impecável, se a gente considerar os 5 filmes protagonizados pelo Daniel Craig, como 007, e que dão ao final de Sem Tempo para Morrer, que é esse filme sobre o qual eu tô falando, um impacto emocional inédito na franquia. Eu acho que é impossível lembrar do cinema em 2021 sem lembrar dessa cena. Em quarto e terceiro lugar, eu vou colocar duas cenas musicais que foram as minhas favoritas do ano, e talvez não sejam as que vocês estão esperando, mas são as que me emocionaram muito. Uma delas é de um filme muito pouco visto, que é um filme que eu assisti na Mostra de São Paulo. É claro que ele é um filme pouco visto, porque ele não estreou no cinema brasileiro, ainda não tem também em streaming, que é a cena da música final cantada pela família em Pegando a Estrada, que é o filme do Paná Panahi, o filme iraniano, que é um filme extremamente realista, que tem aquela abordagem mais direta, né, que o cinema iraniano faz bastante, mas que nessa cena final, quando os personagens acabaram de passar por um momento de muita emoção, ele se permite optar, né, seguir um caminho de uma certa abordagem onírica, quase que como num realismo mágico, fazendo aqueles personagens cantarem aquela música juntos, e é um momento assim que você já abaixou a guarda, você acha que o filme acabou, que você já pode abaixar sua guarda emocional, e aí vem isso de surpresa, e é um momento muito emocionante. E em terceiro lugar, eu vou colocar a apresentação da protagonista de Coda, que é, pra quem não assistiu o filme, uma protagonista que fala, que escuta em uma família de surdos mudos, e aí ela tem, né, todo aquele arco de continuar presa, né, entre aspas, àquele sistema familiar, fazendo o que a família espera dela, continuando os negócios da família, presa, ou então seguir o seu sonho de ser cantora e conquistar o mundo, né, conquistar a sua própria identidade também, separada da família, mas é claro que tem uma relação e um vínculo emocional muito forte. E aí tem a apresentação em que ela canta, né, e que tem os familiares assistindo lá de uma galeria, e ela começa a cantar e também interpretar a canção em linguagem de sinais pra família. É um momento
momento assim muito doce num filme que eu adorei demais e que eu acho que se vocês não assistiram, vocês precisam ver. Já em segundo lugar, eu vou colocar uma cena de um filme que eu nem sou tão fã, mas que eu acho que é uma sequência assim maravilhosa, tecnicamente impressionante, que é a sequência da viagem psicodélica em The Worst Person in the World. Porque é uma sequência que, como eu falei no meu vídeo da crítica que tem aqui no canal, ela une animação com maquiagem, com vários elementos, fotografia, montagem, que se combinam para criar uma sequência que é visualmente, esteticamente embasbacante. Eu acho que dentro do filme também tem um impacto muito forte daquilo que tá acontecendo. Eu acho que merece estar aqui. E em primeiríssimo lugar, gente, não tem nenhuma sequência, não tem nenhuma cena, não tem nenhum plano que me deu um soco tão grande quanto essa que eu vou falar agora, em um filme que eu sei que é divisivo, tem gente que amou, tem gente que não gostou, eu amei, que é a revelação da natureza do vilão em Maligno, que é aquela sequência, né? Maligno, pra quem não viu, vocês lembram que tem várias influências de vários momentos diferentes da história do cinema de terror. O James Wan faz quase que um compêndio de várias fases do terror ao longo da história. Nesse momento, ele retoma a estética do found footage, que são as duas personagens olhando para uma televisão, para um videocassete, e aí tem um plano meio que panorâmico, assim, que gira, e aí a gente vê o que tá nas costas, né, da parte de trás da protagonista, e é um momento de uou! Eu não acredito que é isso. Gente, é muito impactante, é muito surpreendente, e você percebe naquele momento a direção de insanidade que aquele filme vai tomar, e realmente toma. É um momento que foi muito impactante pra mim em 2021. É óbvio que eu esqueci algum filme, é claro que eu deixei cenas importantes, impactantes de fora, mas essas 10 aqui estão entre as que eu mais curti, as que mais mexeram comigo em 2021. Como eu já falei no começo do vídeo, manda aqui as suas cenas favoritas também na caixa de comentários, se inscreve, curte, e nos próximos dias eu vou postar também aqui no canal a minha lista dos 10 melhores filmes de 2021. Fiquem ligados, eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!